Numa produção profissional de mudas enxertadas de videira, costuma-se utilizar a seragem ou seradura e também se cobre o enxerto utilizando a parafina. Depois são levados esses enxertos até uma câmara de forçagem, onde obrigam o enxerto a pegar e a formar as suas primeiras raízes. Neste vídeo eu vou lhe ensinar a fazer esse mesmo processo, mas sem precisar de gastar absolutamente nada e fazendo isso a partir da sua casa. O material que você vai precisar é basicamente uma lata de cerveja, como esta, uma garrafa PET que seja comprida, no mínimo aquela de 2 litros ou mesmo essa de 5 litros, uma vela e, o mais importante de tudo, seragem ou seradura. Para começar, vamos preparar a nossa lata. Para isso você vai ter que pegar na sua lata, olha, aqui é uma lata simples, não tem nada de especial quanto a ela, e você vai virar a boca dela contra uma pedra, né? Colocando ela encostando a uma pedra dessa forma aqui, e você vai esfregar ela contra essa pedra. É importante que a pedra seja minimamente áspera, que é para ela raspar a boca da lata. A few moments later. Isso tudo vai nos dar este resultado aqui, que é basicamente a tampa da lata saindo e nos deixando com praticamente um copo. Depois de ter aberto a lata, agora é hora de fazer o enxerto. Para isso você vai usar o método de fenda cheia, o cleft grafting, ou vai usar o método de inglês complicado, que é o whip and tongue. Eu vou fazer agora usando o método de fenda cheia, que é o mais simples e vai ser mais rápido para o vídeo não ficar muito longo. Pegando no galho da variedade Copa, que é a variedade de uva que você quer ter aí, você vai tirar uma porção do galho em que tenha pelo menos uma gema. Pode ser uma porção de cerca de 5 centímetros, como esse que podemos ver aqui. Está de bom tamanho. Confira a direção em que o galho cresce. Nesse caso, essa gema está a apontar para cima, então quer dizer que a direção de crescimento dela é para cima. Assim eu vou fazer a cunha nessa parte de baixo. É só fazer um corte em forma de flecha mesmo, protegendo a gema para ela não ficar danificada. Vejam aqui, eu fiz o corte neste primeiro lado, agora eu vou virar o galho e fazer o corte nessa outra parte, que é para ficar com o formato de uma flecha. Aqui está. Olhando para ela dá para perceber que tem um formato como se fosse de uma flecha, né? É isso que fazemos na variedade Copa, que é a variedade de uva que você quer produzir. Neste caso é o trecho do enxerto que vai na parte de cima, que é chamado de cavaleiro. Deixando ela no formato de flecha e fazendo esses cortes de modo que apareçam essas partes verdes aqui na borda da casca, que é o que chamamos de câmbio. É isso que vai fazer com que o enxerto pegue e seja um sucesso. A seguir vamos fazer já a parte do porta-enxerto. Porta-enxerto é a parte que vai ficar na parte de baixo do enxerto. Nesse caso é a parte que vai estar em contato com o solo e é por onde vão sair as raízes. É importante que você use uma variedade específica de porta-enxerto, porque ela é capaz de resistir a doenças, a condições do solo e também de resistir a nematóides, que são fatores que podem contribuir para matar a tua planta. Se você não tiver um porta-enxerto específico, você pode usar uma outra variedade de uva qualquer, comum, ou mesmo fazer o enxerto em cima de uma variedade de uva que você já tenha plantado.
Só que nesse caso você já não vai ter todos aqueles benefícios de um porta-enxerto. Então a tua planta não vai estar toda ela resistente a doenças, a nematóides e coisas desse tipo. Espero que tenha ficado claro. E atenção, quando eu falo de resistência a doenças, me refiro a doenças do solo. Ainda não estou a me referir a fungos e nem sequer a outros tipos de doenças que a sua videira pode ter aí, causadas por umidade, chuva, etc. Ok, de volta ao nosso porta-enxerto. Aqui nós vamos abrir uma cunha no centro do galho, a partir da parte de cima. Então é só identificar onde está o miolo e fazer esse corte assim, descendo de forma paralela ao galho. Podem ver aqui neste ângulo, mais ou menos em que direção nós fazemos o corte. Então é só fazer esse corte na profundidade do... É só ver o mesmo comprimento que você fez a cunha, é mais ou menos o mesmo que você vai precisar de fazer essa fenda aí, que é para encaixar os dois e unir num único enxerto. Para facilitar isso, coloque uma faca no corte que você fez no porta-enxerto. Depois, ao lado da faca, vai introduzindo a cunha e pronto, já está feita a união dos dois. Isso aqui é que é enxertia. Nós fazemos união de dois galhos de plantas diferentes, de forma que eles cresçam como se fossem um só. Então, o importante aqui é garantir que a união seja bem feita aqui na parte lateral. O centro não é problema, o que nos interessa é a parte lateral que seja bem unida. E se os galhos não forem do mesmo tamanho, pelo menos um lado deve estar bem unido, casca com casca, que é por onde vai se fazer a união dos dois e vai para virarem uma única planta. E é assim que é feita a enxertia. Depois disso, vamos dar seguimento aos próximos passos. O que vamos fazer a seguir é basicamente pegar numa panela velha, mas que não esteja furada na parte de baixo, colocar aquele copo que nós raspamos de lata dentro e colocar a água na parte da panela e também dentro do copo, nesse caso dentro da lata. Na parte de fora, basta que a água cubra 1/3 da lata, já está de bom tamanho, e na parte de dentro da lata vamos cobrir mais que a metade em água. Ok, eu já estou aqui no fogão e coloquei uma panelinha velha aqui, vou colocar um pouco de água aqui dentro, não precisa ser muita, 1/3 da panela já está bom, e também colocar dentro da lata. Essa água tem que ir até pelo menos depois da metade, e já está de bom tamanho. A outra metade vai ser coberta usando a vela. Isso tudo aqui é basicamente para nós derretermos a vela, que é para podermos ter aquela cera que contém parafina, que é o que vai nos ajudar a cobrir o nosso enxerto. Depois disso é só ligar o fogo e deixar essa água aquecer. É bom deixar essa água aquecer até ela ficar bem quente, a ponto de derreter uma vela. Ok, a água já está bem quente, então eu vou começar a colocar os pedaços desta vela aos poucos. Não precisam ser pedaços muito pequenos, é só quebrar a vela de modo que ela entre dentro da lata e deixe ela derreter aí dentro. É importante que seja uma panela que você já não vai usar, porque a vela ao derreter, nesses pedaços vão caindo aqui ao derreter, eles vão libertando parafina e outras substâncias aqui, que não é muito bom depois usar a mesma panela para colocar coisas que você vai consumir, né? Aguarde cerca de 1 a 2 minutos que essa vela toda vai derreter e isso vai ficar um único líquido com uma consistência meio pastosa. Vai ficar nesta consistência. Comparem com a água que está nesse copo azul, né? Vejam que está muito mais líquida do que este aqui, que está um pouco mais pastosa. O que nós vamos fazer agora é mergulhar os enxertos aqui e depois passar eles na água, que é para arrefecer. Em seguida, você vai pegar nos galhos que você fez a enxertia lá atrás e vai mergulhar nesse líquido aí que acabamos de derreter. Eu fiz um total de 69 estacas, então todas as 69 devem passar nesse líquido aqui. Você só precisa mergulhar até um pouco depois da parte do enxerto, como podem ver aqui. É só mergulhar até onde nós fizemos a união dos dois e já é o suficiente.
Então, uma passada já é suficiente, mas você pode depois repetir, passando de novo no líquido que contém a vela e de novo passar na água. Quanto mais vezes você fizer isso, essa camada que você vai colocar aqui vai ficando mais espessa. Só que isso também significa que vai ser um pouco cada vez mais difícil da gema brotar quando chegar o momento. Então, eu recomendo fazer apenas uma passada, já está de bom tamanho. 2 passadas por segurança também já é algo bom, mas a partir da terceira passada em diante, você começa a criar dificuldades para a gema brotar mais para frente. Vejam que eu estou a fazer isso de certa forma rapidamente, né? Isso porque esse líquido nós derretemos, à medida que ele vai arrefecendo, ele vai também ficando solidificando, né? Porque isso aqui, lembra-se que é uma vela que nós colocamos aqui que está derretida. Então, quando a temperatura baixar, esse líquido vai voltar a ficar sólido. Então, nós temos que fazer isso rápido antes dele começar a solidificar de novo. Senão, teremos que levar essa lata de volta ao fogo para voltar a aquecer e derreter de novo. Ok, a primeira parte do processo já está concluída, já fizemos as enxertias todas e já passamos todas elas na parafina, estão todas cobertas de cera, como podem ver aqui. Então, a primeira parte desse processo todo é esta que já concluímos. Agora vamos passar para a fase de enraizamento e forçagem desses galhos. Então, agora vamos passar para a segunda fase. Agora nós vamos pegar na garrafa PET e vamos cortar a boca dela, né, a parte do topo dela. É importante que ela tenha uma altura que caiba o galho enxertado completo dentro dele. Como podem ver aqui, esse é um galho que eu já enxertei e ele cabe perfeitamente aqui dentro dessa garrafa. Então essa garrafa tem o tamanho ideal para aquilo que nós queremos fazer. A seguir, pegue na serragem e coloque um pouco de água nela para que possa ficar úmida. É bom que você coloque água e vai revirando ela muitas vezes, que é para a umidade ficar distribuída por toda a serragem. Senão você vai colocar água e a água só vai ficar concentrada numa parte da serradura e a outra vai ficar seca. Então, para que tenha uma umidade uniforme, é bom fazer isso. Notem que tem que ser umidade e não encharcar a serragem, né? Nessa consistência aqui ela está boa. Agora nós vamos fazer a parte mais importante, que é de envolver todos os galhos que nós fizemos, todas as enxertias que fizemos, envolver elas com essa serragem ou serradura. E temos que fazer isso em camadas, que é para garantir que cada galho esteja coberto de serragem e não haja espaços meio, digamos, vazios entre os galhos, né? Isso vai ajudar a brotação dos nossos enxertos. Então, notem aqui que eu coloquei uma primeira camada, sempre colocando um pouco mais de serragem na parte do fundo da garrafa, né? Que é para que também os galhos estejam cobertos na parte de baixo, que é a parte mais importante deles, pois é por onde devem sair as raízes. Então, eu já tenho aqui uma primeira camada. Depois disso, o que eu vou fazer é colocar os galhos por cima dessa camada. Alguns galhos, não vão ser todos, por cima dessa camada. Depois colocar mais uma camada de serragem, depois mais galhos, mais uma camada e assim sucessivamente. Acho que dá para perceber mais ou menos qual é a ideia dessa maneira. Então vejam aqui um exemplo com este galho aqui. Vejam que ele já foi colocado na parafina, já foi enxertado. Nós vamos colocar eles mais ou menos desta maneira aqui, né? Notem que a parte do fundo do galho, né, a ponta da parte de baixo, está dentro da serragem, lá dentro. Por isso é que nós colocamos um pouco mais de serragem lá na parte do fundo. E vamos colocando as estacas deitadas assim, dessa maneira,
para que elas fiquem em contato com a serragem. Nesse caso, eles vão ficar em contato com umidade, que é para garantir que as raízes comecem a brotar, mas também garantir que as estacas fiquem num ambiente escuro. Isso vai fazer com que tanto as raízes brotem e também vai promover a união dessa parte do enxerto que nós fizemos, né? Que vai fazer com que haja uma solda, em que o galho que nós colocamos na parte de cima se una com o porta-enxerto. É assim que esse processo deve funcionar. Pois é, então já colocamos as estacas junto com a serragem aqui dentro, com a serradura, e cobrimos elas, né? Como podem ver. Eu apenas deixei as pontas, né, dos galhos para fora, apenas as pontas, porque eu sei que elas estão próximas das gemas, então eu não quero que as gemas tenham dificuldade para brotar. O que me interessa que esteja coberto de serragem é basicamente a parte do porta-enxerto, que é por onde devem se formar as raízes, e também a parte da união, que é onde deve se promover a solda. Então, durante no mínimo, cerca de 20 ou 25 dias, nós vamos deixar essa garrafa aqui num local completamente escuro. Isso porque no escuro a planta vai dar prioridade à formação de raízes em detrimento de formação de galhos e folhas. E um detalhe muito importante, faça vários furos na garrafa, tanto na parte de baixo como ao redor dela. Faça vários furos, de preferência que tenha uma espessura mínima do tamanho da espessura do diâmetro de uma caneta. Ok, 15 dias depois, já se passaram 15 dias e nós já temos algumas brotações aqui. Só que essas primeiras brotações não devem te enganar, porque elas estão a usar energia que estava acumulada nos galhos, né? Isso não significa que a planta já está pronta para o transplante, então nós temos que deixar elas aqui por mais tempo. Então, enquanto isso, alguns galhos aqui vão começando a formar raízes, como podemos ver aqui, e é esse o nosso objetivo. Por isso que nós deixamos isso tudo num local escuro, que é para que a planta desse prioridade à formação de raízes, né? Esses brotos não devem te distrair, né? Não pense que já está pronto para tirar a muda e plantar ela no vaso ou algo assim. Não, temos que esperar um pouco mais de tempo. Ok, agora se passou mais um mês e já temos este resultado aqui. Bom, primeiro é que esse tempo é demais, não deveria ter passado tanto tempo, só que a temperatura aqui na minha região está muito estranha este ano e até agora ainda não começou a aquecer. Então é importante que é importante que você coloque esse pote num local onde esteja com uma temperatura ambiente de cerca de pelo menos uns 20 graus, 22, 23 graus, já está de bom tamanho, que é para que esse processo seja um pouco mais rápido. Aqui a temperatura andou muito estranha durante esse tempo todo, por isso acabou levando mais tempo. Mas é isso, de lá para cá se passou um mês e já temos este resultado aqui. Então, agora eu já estou confiante o suficiente para saber que já posso começar a fazer a mudança dos galhos que estão aqui e colocar eles num vaso com uma terra ligeiramente melhor, que é para promover o crescimento dos galhos de forma
é quase que individual, né? Eu vou separar elas em grupos e vou deixar elas crescerem mais um pouco e só depois vou separar em vasos individuais. O que me dá confiança de avançar para a próxima fase é notar que existem cada vez mais raízes a aparecer aqui nas bordas da garrafa. Então isso significa que os galhos já começaram a formar as suas raízes e já estão prontas para irem para a próxima fase. Há quem pode se perguntar por que não tem tantos brotos aqui na parte de cima. Lembrem-se que o objetivo até agora não eram os brotos, mas sim era a formação do calo, que era para unir o enxerto, e também a formação de raízes. Então, para esta fase, o resultado é satisfatório. Então, agora é que vai iniciar a parte de formar os brotos e é agora onde muita gente começa a perder as mudas porque eles fazem isso de forma precipitada e as mudas acabam morrendo. Então, nós vamos tentar fazer isso com cuidado e tentar não expor essas mudas ao sol. Ok, eu abri uma parte aqui da garrafa e começando a puxar um pouco dessa seragem, que é para tentar ver mais ou menos o aspecto na parte interna dos galhos. Só que se eu continuar a fazer isso dessa maneira, corro um risco de ir quebrando. Se, por exemplo, tiver algum broto escondido aqui na parte da seragem, eu posso facilmente quebrar ele porque ele está muito sensível ainda. Então eu vou abrir essa garrafa, como podem ver aqui a garrafa já está bem mais aberta. E ao invés de eu fazer isso usando a mão, como eu estou a fazer aqui, essa forma não é muito aconselhável. Eu vou usar água, porque a água simplesmente vai lavar a seragem. Olha, esse brotinho aqui, eu poderia muito facilmente quebrar ele sem saber que ele estava ali. Mas usando a água vai lavar a seragem e vai deixar os galhos. Então é muito mais fácil fazer essa limpeza usando a água. Então vamos agora fazer uma espécie de toalete aqui e fazer essa limpeza. Ok, nós já fizemos a retirada das mudas de dentro da serragem e elas estão mais ou menos com este resultado. Então, este é que é o resultado desejado durante este procedimento todo. Vejam que o calo está bem formado, né, como podem ver aqui, e o broto simplesmente nasceu a partir do cavalo. Não, desculpem, do cavaleiro, que é a parte de cima do enxerto, que é a variedade de copo. Então, a única coisa que ia deixar esse galho todo ele ainda mais perfeito é que ele já estivesse com um bom sistema radicular formado aqui na parte de baixo. Mas isso aqui, como podem ver, aqui isso está com uma pequena raiz ainda, mas isso ainda vai, ainda vai para uma próxima fase, onde vamos promover a formação das raízes e também da continuação do desenvolvimento do galho. Isso sabendo que a parte da formação do calo foi um sucesso. Neste momento, o que você tem que fazer é procurar eliminar todos os galhos que estejam visivelmente mortos. Você retira dessa mistura porque eles só vão criar fungos e depois podem comprometer o resto dos galhos que estão aqui. Então, todos os galhos que você consegue ver e ter certeza de que estão mortos, você retira daqui. Então, os que você ainda não tem certeza de que brotaram ou não, ou se estão mortos ou não, você mantém aqui porque eles ainda podem já ter formado o calo como este, mas ainda estarem à espera da formação do galho, ou seja, estão à espera da gema nascer e formar um novo ramo. Atenção, é importante quando você vai fazer isso identificar as suas mudas para você poder reconhecer elas depois e saber qual muda é de qual variedade. Eu aqui usei um sistema bem simples que é basicamente usando verniz, ou seja, esmalte de unhas, né? Então, o que eu fiz para a mesma variedade de uvas, eu simplesmente marquei com a mesma quantidade de manchas usando o esmalte, né, o verniz de unhas, fazendo assim. Então, nesse caso, todos que tiverem 3 pontinhos são de uma variedade, os que tiverem 2 são de uma outra variedade,
essa aqui tem 3 da mesma variedade que aquela primeira, e algumas simplesmente não tem nenhuma mancha, então essas também pertencem a uma variedade específica. Então aqui eu fiz enxertos de 4 variedades diferentes, fazendo enxertos de Centennial, fazendo enxertos de Raleigh, fazendo enxertos de Flame e também enxertos de Moscato de Alexandria. Então eu tenho essas 4 variedades, todas elas foram marcadas com o verniz de unha. Aqui está um detalhe importante, notem que este galho que está na minha mão, ele brotou, mas só a parte do porta-enxerto. Então nós temos que eliminar esse broto para que ele volte a brotar, mas assim na parte de cima, que é onde nos interessa, que é o enxerto da variedade copa. Então esse brotinho cá na parte de baixo nós vamos eliminar. Então todos esses que tiveram um broto na parte do porta-enxerto, eu coloquei eles separados aqui, que é para poder fazer essa limpeza. Então além de lavar o galho, eu tenho que eliminar o galho que nasceu no local errado. Então esses aqui nasceram o galho na parte de cima, estão ok, só estão à espera de passarem para a próxima fase. O que eu vou fazer agora é separar as mudas em variedades, né? Eu vou fazer 4 grupos, que são 4 variedades diferentes, e vou colocar elas em sacos de polietileno, aqueles sacos plásticos, né, de muda. Então nesse caso eu vou usar terra, que é areia, né, daqui da minha casa, e vou misturar com um pouco dessa seragem. Eu vou fazer uma mistura de 50-50%, né, usando a seragem e também usando de areia. É o que eu notei que funciona aqui para mim. Algumas pessoas costumam usar um pouco mais de seragem e outras pessoas costumam usar um pouco menos. Para mim eu prefiro fazer dessa maneira, então eu vou fazer essa mistura e depois vou transportar para esses sacos aqui e vou separar eles em 4 variedades. E depois de separar em variedades, né, eu tenho esses 4 grupos aqui que estão nesses 4 sacos plásticos. Então o primeiro é Moscato de Alexandria, o segundo grupo é Raleigh Seedless, que é uma variedade vermelha sem sementes. Depois aqui temos a Flame Seedless e cá no fim temos a variedade Centennial. Então são essas 4 variedades que eu tenho aqui, né, que estão indicadas aqui por essas letras, mas não preciso dessas letras para identificação, uma vez que eu tenho elas marcadas usando aquele verniz de unhas, né. Assim, essa vai ser a última fase dessas mudas aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar a fazer a sua estatística. Então primeiro eu vou procurar saber quantas mudas eu fiz no total e depois ir avaliando quantas mudas eu perdi e também por que essas mudas morreram, né? Se é na parte do transplante, se é na parte da limpeza, ou se ela simplesmente secou, teve um ataque de fungos, alguma coisa, ou foi enxertia mal feita. Então, por algum motivo, essas mudas vão morrer e eu vou procurar saber por que as que forem a morrer, por que elas morreram. Então, isso vai me ajudar a melhorar o processo daqui para frente. Então, eu contando aqui, consegui contar um total de 69 enxertos que eu fiz e eu já sei de cara que perdi duas mudas. Então, de 69 eu vou ficar apenas com 67. Então, são essas duas aqui que eu já perdi porque elas simplesmente morreram ali dentro e não pegaram.